Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia começar com esse comentário, né? Falar que o que acontece é que o Brasil agora está sendo obrigado a agir como um adulto na sala, né? Uma vez que setores do governo venezuelano ou o governo venezuelano, porque eles não iam fazer isso sem conhecimento e anuência da cúpula do governo venezuelano, resolveram utilizar a imagem do Brasil para parte da sua campanha da sua propaganda política. Por quê? Não é que eles estão fazendo uma ameaça ao Brasil. A Venezuela não vai invadir o Brasil. Primeiro, que não faz sentido nenhum. Segundo, de que não tem cabimento no sentido do ponto de vista militar ou político, qualquer que seja. E terceiro, se ela fizer isso, né, a Rússia e a China, que são grandes fiadoras dela, vai falar: ô, volta, né? Sabe, não tem sentido nenhum, né? Então, a Rússia e a China que reconheceram o Maduro, ao contrário do Brasil, então não tem interesse nenhum desse tipo de confusão junto aos principais membros e parceiros do BRICS. Então, não tem sentido. O que acontece, na verdade, é que ao atacar o Brasil, que tem tomado uma atitude, e isso que é o mais interessante, o Brasil não está dando as costas para a Venezuela. O Brasil está mantendo o diálogo. E o governo Lula foi muito criticado por manter o diálogo. E é importante, porque, tipo, quem é irresponsável simplesmente dá as costas e fala: Ó, tô fora, você é meu inimigo, acabou. Não, o Brasil, a Colômbia e o México decidiram: vamos sentar, vamos conversar, oposição, governo, vamos procurar uma forma. Não conseguiu, mas houve uma tentativa. Só que o que acontece é que o Brasil abrir diálogo não significa o Brasil reconhecer o governo Maduro. O governo Brasil não reconheceu o governo Maduro, ainda não reconheceu, tanto que não reconheceu que ele não pôde nos BRICS apoiar a entrada de um governo que ele não reconhece, né? Que ele não reconhece como vitorioso das eleições. Não tem como. Só que aí o que acontece? A Venezuela ficou brava, né? Aquilo gerou. Se você vai pegar em Caracas, em outros pontos da Venezuela, aquilo gerou muita revolta por parte de alguns grupos que são super maduristas, né, chavistas bastante radicais, ficaram bravos com o Brasil. E aí, o que que acontece? A Venezuela está aproveitando, utilizando aquela imagem, né, a construção do inimigo externo, e falando: olha, o nosso inimigo externo que era só nos Estados Unidos, agora também olha no nosso quintal, olha o Brasil agindo como uma pessoa que faz o jogo do imperialismo, né? Olha, um cão de guarda do imperialismo aqui no nosso quintal. Para o Maduro é importante isso, porque ao mostrar que do lado do quintal há um representante agora do inimigo externo da Venezuela, não interno, externo, ele acaba, na verdade, fazendo o quê? Dando aquele grau na militância dele, mostrando que a militância dele, mostrando que o povo venezuelano precisa dele, porque tem um grande, olha, agora do nosso lado, aquele era amigo, não é mais amigo, ele é mau, então vocês precisam de mim para eu defender vocês, né? Vocês precisam, nós estamos sozinhos contra o mundo, olha só. Então, o Brasil acaba sendo utilizado para nessa lógica discursiva do Maduro do inimigo externo, né? O que é uma tremenda de uma bobagem. O Brasil foi extremamente, quando boa parte do mundo democrático deu as costas para a Venezuela, o Brasil não, o Brasil agiu como um adulto na sala. E agora, o que que a Venezuela faz? O que que o grupo do Maduro faz? Age como uma criança mimada. Né? O que que acontece? Você tem o adulto na sala e você tem a criança, não é nem mimada, é a criança do bullying. Você tem um adulto na sala tentando controlar e tentando pacificar a criança do bullying. Né? Aquela criança que fica fazendo bullying, a criança birrenta, a criança que quer causar. Né? Então, o Brasil, essa nota do Brasil foi extremamente polida. Falou: olha, a gente está fazendo o nosso papel, a gente é contra esse tipo de escalada verbal, né? Não faz sentido nenhum, segue o jogo. Não vai xingar o Maduro, não vai atacar o Maduro, não vai nada, que é exatamente isso que o Maduro quer. O Maduro adoraria uma resposta do mesmo tom para ele poder fazer essa escalada. O Maduro vive desse tipo de fantasia. Nicolás Maduro vive de fantasias. Né? É a fantasia da invasão da Guiana, é a fantasia da guerra com os Estados Unidos, né? Ele deveria se preocupar com outra realidade, que é o povo dele com fome. Exato, cada vez mais pessoas, Carla. E a gente vê também uma situação, né? Porque, vamos falar a verdade, enquanto o Brasil mantinha diálogo e até uma relação cordial
com o Nicolás Maduro, em especial o presidente Lula mesmo, né? Quando boa parte da comunidade internacional deu as costas para ele, me parece, veio aqui, foi bem tratado, prometeu muita coisa que não entregou, e agora, né, o governo brasileiro falou, peraí, calma, né? Não vou aceitar a sua vitória também, quer dizer, não vou reconhecer a sua vitória dessa maneira, assim não dá. E aí ele se comporta de uma maneira muito parecida, né, com esses autocratas, sejam de esquerda, de direita, né, esses líderes autoritários que quando não atendidos partem, né, para truculência, seja ela até virtual, né, como a gente vê muitas vezes sendo utilizada nas redes sociais, o que acontece agora com a Venezuela e o Maduro. Ou seja, né, Carla, quando não é democracia de esquerda ou de direita, enfim, elas se assemelham em muitos aspectos. Não sei se você concorda. Boa tarde. Claro. Boa tarde, Diego. Concordo sim. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Essa nota hoje do governo brasileiro é uma nota importante e ela vem depois de uma decisão ontem, por exemplo, quando a postagem da Polícia Bolivariana trouxe a imagem do presidente Lula, né, a bandeira do Brasil atrás, a silhueta do presidente Lula, né, como a gente está vendo aí, sem o rosto exatamente do presidente Lula. Eu conversei no Planalto e no Itamaraty, e ali ontem eles falaram: não, a gente não vai responder a esse tipo de postagem agressiva dessa forma, e muito menos ficar respondendo com a polícia bolivariana, a gente não vai falar. E aí hoje, e aí assim, na verdade, assim, ainda a fonte disse assim, eles que têm que responder sobre o relatório da ONU de violações de direitos humanos desde a eleição. Enfim, a gente não vai entrar nesse bate-boca via rede social, jamais. Eles estão baixando o nível, aumentando a truculência, mas a gente vai tentar manter as pontes diplomáticas, assim, a postura diplomática. Aí hoje, quando eles decidiram soltar essa nota, eu perguntei o que tinha exatamente mudado, né? E aí eles falaram: não, a gente está respondendo agora, mas não estamos respondendo pautados pela polícia da Venezuela, né? A gente está respondendo dentro de um contexto maior, a gente não está respondendo apenas essa postagem, a gente está respondendo o que o Saka colocou muito bem dessa escalada que vem vindo nos últimos dias. Então, o governo tem feito, Saka e Diego, uma estratégia de também esperar um pouco para reagir, para não reagir, como o Saka colocou, nessa questão imediata e ampliar a escalada, né? Porque é isso que Maduro quer. Então, o governo vai lá, bom, tá tendo essa postagem, é agressiva, é muito agressiva, evidentemente, mas calma, vamos pensar como responder de uma forma melhor para não ampliar essa escalada. E aí vem essa nota hoje do Itamaraty agora à tarde, Diego. Mas, de novo, o governo tem tido muita cautela nisso, porque a gente tem sempre falado aqui, né? É uma situação sempre muito delicada para o presidente Lula, que tem esse histórico de aliança com a Venezuela, que está por conta desse processo eleitoral não reconhecido pelo Brasil, e com todas essas escaladas de ofensas aí por parte da Venezuela, cada vez mais rachado, mas é um desgaste para o governo do presidente Lula, porque também a gente sabe, a direita aproveita, constrói narrativas, amplia fake news e acaba desgastando mais o governo por isso. Por isso, cada palavra da diplomacia brasileira, nesse caso, ela é muito bem pensada, Diego. Verdade, Sakamoto. Para a gente finalizar aqui esse bloco Brasil-Venezuela, o PT reconheceu, né, a vitória do Maduro. Eu acho que esse foi, na minha avaliação também, um erro do Partido dos Trabalhadores. Vale ressaltar que o PT não significa governo, né? O partido é uma coisa, o governo é outra coisa. De qualquer maneira, o presidente da República é do PT, né, Sakamoto? Me parece que houve ali uma precipitação, ou não? Então, não só o PT, na verdade, na minha opinião, ele se equivocou ao, né, chancelar a vitória. Isso se dá por conta de relações mais antigas do partido, né, com o governo, inclusive relações mais antigas quando o governo da Venezuela não operava numa chave autocrática, né? Mas o que acontece é o seguinte: o Lula, né, faz muito certo. Desde o começo, o governo Lula ele não pulou no barco da chancela automática, como fez outros países da América Latina. O governo Lula, que é um governo que representa não apenas o Partido dos Trabalhadores, mas uma coalizão e o povo brasileiro de uma maneira geral, ele, na verdade, falou: não, vamos dialogar. E aí eu falo de uma forma bastante tranquila, Diego, porque eu falo, da mesma forma que ele está sendo agora o adulto na sala, de não escalar provocações infanto-juvenis, né, da guarda pretoriana de Nicolás Maduro,
né? Ele também, em determinado momento, ele não caiu no diálogo também, na minha avaliação, no diálogo infanto-juvenil de determinados grupos brasileiros que queriam que simplesmente o Brasil fechasse a fronteira e, se necessário, invadisse a Venezuela. Houve até coisas absurdas nesse sentido. E não. O que que tem que fazer a liderança a liderança subcontinental? Tem que estabelecer diálogo. Por duas razões. Primeiro, porque a fronteira com a Venezuela não vai desaparecer num piscar de olhos. Eu falei isso aqui ontem, né? O Brasil tem uma fronteira imensa com a Venezuela e vai continuar tendo. Então, é o nosso vizinho. Não tem como. Não adianta você fechar os olhos. Você tem que, na verdade, garantir, tentar o diálogo. E, em segundo lugar, se o Brasil simplesmente fala, rompe, no sentido, fala, não vou mais fazer, você é meu inimigo, etc e tal, você abre espaço para quê? Daqui a pouco tem uma base militar, começa a ter proliferar um monte de bases militares, eu tô falando, russas, na América do Sul. E aí, com um monte de base russa na América do Sul, vai ter o quê? Vai ter base americana na América do Sul também. E aí, o que que é o nosso quintal, o nosso subcontinente, né, começa a virar a casa da mãe Joana num nível global. Então, para afastar tudo isso, é diálogo, né? E também bom senso. Ser adultos contra aqueles que querem que o Brasil declare guerra à Venezuela e ser adulto diante de uma Venezuela que age como criança.